Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Então vamos para mais um dia de luz e de amor. E tava aqui pensando comigo, deu vontade de fazer as nossas 3 respirações juntos, né? Então vamos pegar, né? Hoje é sexta-feira, aí tem a galera que acorda super bem, né? Por ser sexta, vai chegar o final de semana, poder descansar. Então vamos aproveitar esse momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos se conectar com o aqui, com o agora, com esse momento presente. Se você estiver assistindo depois, se conecta agora com esse momento presente, porque não existe tempo e espaço. Se conecta com o campo de energia do dia. Mais um dia começando, mais uma folha em branco pra gente plantar novas sementinhas, né, para aquilo que a gente quer co-criar na nossa vida, honrar e agradecer o que a gente está vivendo no agora, porque é exatamente o que a gente precisa. Tudo aquilo que eu tenho no hoje é tudo aquilo que eu preciso ter. Vamos aproveitar e vamos agradecer ao Divino por esse lindo dia, por estar aqui reencarnado nesse lindo sonho, onde a gente pode fazer que ele se torne, todos os nossos sonhos se tornem realidade, né? Então vamos inspirar o ar, segura um pouquinho e solta. Inspira mais uma vez. Segura e solta. Inspira a última vez. Segura e solta. Que delícia! Se você sentir também, você pode se espreguiçar. Acorde seu corpo, fale com ele. Diga corpo, bom dia. Agradece, dá um abraço em você. Se dá amor, se dá carinho, porque você tá fazendo isso pra pessoa mais especial que existe no seu mundo. Qual é a pessoa mais especial que existe no seu mundo? Você mesmo. Porque se você não fizer pra você, ninguém vai. É quase um mantra repetir isso. Eu tenho que me dar amor e carinho. Porque se eu não fizer isso, eu não posso fazer isso pelos outros também, né? É uma lei do nosso amor próprio. Deixa eu diminuir um pouquinho a música aqui. E vamos começar o nosso dia. Bom dia, Luísa. Então, gente, o que a gente vai falar hoje? Tem vários assuntos aqui e eu confesso que eu não sei exatamente o que falar, né? Na verdade, eu tava pensando em alguma coisa aqui que tava relacionada ao meu corpo, né? Ao corpo, que eu já venho trazendo nas lives por muito tempo. E é algo que ainda vem curando em mim, né, no meu processo. Que a cura, ela não combina com pressa, então a gente tem que ter esse amor de novo, essa compreensão, né, de não se identificar com o corpo, porque a gente não é esse corpo aqui. A gente, óbvio, que tem que honrar, agradecer e cuidar dele, né? É um dever nosso, a gente tem que olhar o corpo como um templo sagrado mesmo, como se você estivesse entrando num templo ou entrando numa igreja. Aquilo que for, que é sagrado para você, que é importante a gente olhar para o nosso corpo dessa forma,
né? A gente não é o corpo, né? Mas existe o nosso espírito aqui. Então a gente precisa honrar e agradecer ele da melhor forma possível. Então eu vou falar sobre um tópico que eu coloquei aqui, que é: eu não gosto do meu corpo. Eu li essa frase e achei ela bem impactante, assim. Porque que nem eu já venho relatando há muito tempo, mas sei que tem muitas pessoas novas aqui. Eu por muitos anos, né, até a idade que eu tenho hoje, que é 26, que eu briguei muito com a balança, né? Eu fui uma menina que brigou muito com a balança, assim, eu sempre brigava. E sempre me preocupava, né? Então tinha muito aquelas neuras loucas de engordar e emagrecer, né? Isso é muito característico meu, do meu corpo, né? Da minha genética também, porque família, né? Então a facilidade no engordar é impressionante. E eu fiquei muitos anos tendo esse problema, assim, né? De que eram fases mesmo, fases onde eu me encontrava bem comigo, né? Essa autoaceitação, assim, era ok, né? Eu conseguia transparecer a minha beleza, né? Não me identificar, mas tinha certos momentos também que quando a minha mente me enredava pro valor que eu dava pro meu corpo, era muito forte e aí me levava sempre pro sofrimento, né? E óbvio, né, que por trás disso tinha a compulsão alimentar, né, que é um assunto que eu vou conversar com vocês também. Só que na época eu nunca tinha me dado conta que eu tinha, né, e que isso me prejudicava muito. Então eu ficava oscilando muito, né? E também criando essa autossabotagem, né? Porque toda vez que eu estava bem comigo, eu acabava tendo esses picos, assim, de engordar, de comer muito, e eu voltava para estaca zero, né? Então a gente cria muita autossabotagem quando a gente tem algo ainda armazenado no nosso subconsciente, né? Que fica registrado ali. E aí, essa autossabotagem, ela vai ser manifestada através do corpo, né? Então, eu até tava conversando com a minha mãe ontem, né? Que era sobre outro assunto, mas pode influenciar nesse. Que o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo, né? Então, se você for parar pra prestar atenção, o seu corpo tá falando com você a todo momento, só que a gente não presta atenção, né? A gente tá tão agravado, e aí a gente vai pra alimentação, por exemplo, que a gente não percebe o grau de agravamento que a gente tem, né? Então, seja na forma como a gente se alimenta, né? Tipo, comendo processado, tomando refrigerante, comendo açúcar, fritura, enfim. Muitos desses alimentos onde são realmente inflamatórios ou onde realmente inflamam o nosso corpo, a gente acaba agravando muito ele. E aí quando ele quer sinalizar algo pra você, né, dizer assim, tipo, não tá bem alguma coisa aqui, a gente não consegue escutar, porque a gente tá tão agravado, colocando coisa pra dentro, que a gente silencia essa sutileza, né, do que ele poderia estar transmitindo pra nós. Então eu fiquei muitos anos fazendo isso comigo, né? E por comer em excesso, né? E aí foi algo em que eu nunca parei para escutar o meu corpo. Aí então eu sempre briguei com a balança e eu não gostava do meu corpo. Então eu tinha muito aquela parte, né, que te dá característica mesmo, né? Eu sempre fui uma menina que desenvolveu o corpo super cedo, então meu corpo sempre foi grande, assim, sempre tive bunda, coxa, sempre foi grande mesmo, né? Isso é uma característica das minhas avós, da minha família mesmo.
E por muito tempo eu também não gostei, assim, do formato desse corpo, né? De tipo assim, e também oscilava muito. Tinha épocas que eu tava super bem comigo, aceitava. Tinha outras que, tipo, eu não queria. Eu queria ter o corpo X, não o corpo que eu tinha. Então a gente vai muito pra esse lugar, né? E é muito importante a gente observar isso. Por que eu tô fazendo isso comigo, né? Isso é o nosso autoconhecimento. Eu sempre volto pro autoconhecimento, porque, gente, é impressionante como o autoconhecimento nos ajuda a olhar para essas questões que muitas vezes incomodam a gente, só que é o comprometimento mesmo, sabe? Que não existe, né? Da nossa parte, assim. Então não existia esse comprometimento. Eu sofria, achava meios de amenizar o meu sofrimento. Então, se eu engordava, eu parava de comer, fazia as dietas malucas, né? Que todo mundo conhece. Então, fazia por conta própria, que é outra coisa que não é legal fazer, né? Porque você acaba prejudicando, você acaba fazendo coisas que não precisa. Aí eu olhava que o carboidrato ele era ruim, então eu cortava todo tipo de carboidrato. O carboidrato não é ruim, né? Que a gente começa a estudar, a gente vê que a gente faz muita coisa muito de forma inconsciente, errada mesmo, por falta de conhecimento também, né? E aí a gente precisa observar, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele me trouxe isso, essa consciência de dizer assim, tá, é algo que tá acontecendo isso agora ou faz bastante tempo? Ah, é bastante tempo. E por que isso acontece, né? Por que você tem épocas que você tá bem e outras que você não tá? Então assim, o autoconhecimento é sobre isso, essa investigação que você tem consigo mesmo, de se perguntar mesmo. E são perguntas onde você tem que ir na base da verdade, você precisa ser muito verdadeiro com você. E por isso que eu falo, autoconhecimento é maravilhoso, mas ele é doloroso também, porque você vai ter que olhar para questões que às vezes a sua mente não quer olhar, ela quer ficar te enganando ali, né? Então, certas coisas você realmente olhar para o seu caminho e ter que aceitar que você faz, você não é o ego, né? Nosso famoso ego. Ele não quer, ele quer a perfeição, ele não quer admitir que você tem, sei lá, uma determinada doença, que você faz tal coisa e que aquilo prejudica você, né? O ego, ele não aceita esse tipo de coisa. E quando você vai para o autoconhecimento, você vai para a verdade, você se compromete mais com o seu caminho e dizer, nossa, realmente eu falhei aqui. Realmente, sei lá, eu gritei com aquela pessoa, eu fui mal educado. E admitir que você fez e falar, sei lá, pede desculpa ou muda a sua ação para que você não faça mais de novo, né? E realmente tirar esse peso dos erros, né? Que a gente pesa muito achando que a gente precisa também ir para a perfeição. O ego sempre faz isso, mas não. A gente tá nesse caminho para aprender a ter ações, as nossas ações mais alinhadas, né? Mas em algum momento você vai falhar e tá tudo bem, tá todo mundo aprendendo, né? Então a gente precisa ter muita compaixão com o nosso processo. E esse trabalho de não gostar do meu corpo, ele começou esse ano, que foi onde eu realmente me comprometi, né, com o meu processo de cura das distorções da beleza. E eu prometi pra mim mesma que eu ia curar isso. E aí eu descobri que tudo vinha da mente, que tudo era os enredos da mente, tudo eram os valores que eu tava dando para aquilo. Gabi, é uma tarefa fácil? Não é, né? Que nem eu falei, todo processo ele tem um tempo, né? Que nessa construção que eu tive da minha imagem negativa,
eu vou ter que ter um tempo para desfazer essa imagem negativa que eu tinha de mim. Então isso leva tempo, não é assim, estalos de dedos, ai meu Deus, tá tudo lindo, maravilhoso. Óbvio que a resposta da profundidade da sua cura vem, né? Que nem eu descobri que era a mente. A mente me enredava e me trazia sofrimento. Ok, acessei a minha mente. Mas não quer dizer que agora é todo um processo desse autocuidado que eu tenho, né? E que foi o que eu tive que fazer, cuidar da alimentação, né? Realmente cuidar a forma como eu tava me alimentando, ter mais consciência, presença naquilo que eu tava fazendo, né? Na minha alimentação principalmente. Não vou dizer que eu não falho às vezes ainda, eu falho e eu tenho plena consciência. E por falhar, às vezes eu já vejo os resultados do meu corpo, porque hoje eu escuto ele, então eu digo, olha aqui, eu me passei aqui. E olha o meu corpo conversando comigo. Agora eu já vou ter um pouco mais de consciência para não precisar prejudicar ele. Então, é um processo também, né? Então essa questão do não gostar dele é algo que eu tô aprendendo a gostar agora. Então todo dia é se amar um pouquinho mais, todo dia é escolher ter a ação correta na alimentação, de botar em movimento, né? E escolher todo dia me curar, né? Até o ponto que vai chegar um dia que eu não vou ter mais problema com ele. Que eu vou aceitar ele do jeito que ele é, do formato que ele é. Eu não vou me identificar, que eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que eu vou estar fazendo o meu melhor. E isso não vai ser algo que vai me trazer mais sofrimento. Então, se eu fosse passar uma prática para vocês, seria... Acho que é essa prática de a gente todo dia escolher melhorar um pouquinho, sabe? E não ter pressa do resultado, né? Porque o nosso potencial máximo da nossa beleza, do nosso corpo, do nosso intelecto, do nosso desenvolvimento mesmo como ser humano, como um novo ser humano pra Gaia, né? A gente escolher melhorar todo dia um pouquinho, sem peso, sabe? Tipo assim, hoje eu vou ter ações mais corretas, eu vou escolher ter uma ação mais correta aqui. É muito difícil, eu entendo todo o processo, né? Mas é muito difícil, tá? Mas então eu vou fazer. Até tem uma frase que a Anô postou, acho que ontem, ou foi o Alan, não lembro. Que tudo que é fácil é difícil, e tudo que é difícil é fácil, né? Se torna fácil. Então é bem isso. Então quando a gente tá acostumado, faz sempre a mesma coisa, aquilo é difícil. Mas quando tem algo difícil, ele vai se tornar fácil. Então a gente tem que mudar essa percepção que a gente tem e realmente se comprometer. Não mente, né? Porque a mente ela é muito dominadora. Então se a gente não controla ela nos controla, né? Então é importante você conversar com você mesmo. E é conversar mesmo na frente do espelho, conversar consigo mesmo. Entra na loucura de sua mente aí. E conversa com você, né? E diz assim, mente, não, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente aqui. Hoje eu vou escolher ter essa ação. Aí ela vai te dar um monte de desculpa, vai te trazer um monte de coisa negativa. E aí você vai olhar e vai dizer pra ela assim, não adianta, eu vou fazer isso aqui por mim, pelo meu corpo. E aí você faz. E aí você vai sentir os benefícios, né? E vai se sentir muito feliz, porque não vai ser só porque você tá fazendo pelo seu corpo, você vai estar fazendo pelo seu espírito, porque vocês não têm noção o quanto o nosso espírito vibra quando a gente tá fazendo algo que ele pede, sabe? Quando realmente a gente tá alinhado com o nosso eu superior, assim.
É tão lindo quando você vibra, assim, você sente que a sua alma tá, assim, muito feliz do que você tá fazendo. Então é maravilhoso quando a gente chega nesse estágio, assim, de que a gente vai dominar a mente, não vai deixar ela enredar mais, dando valor para aquilo. E você entende todo o processo, você se acolhe mais, você se ama mais, você é mais compreensivo com você. Mas todo dia, um pouquinho, você escolhe melhorar mais. Então, é isso que eu queria dizer hoje em relação ao corpo. Então, se você tem também algum problema, tá passando por esse processo também, né? De se olhar no espelho e não gostar do que você tá vendo. Ah, lembrei, ontem eu tava lendo o livro do Osho, que agora eu não vou lembrar o nome. Eu gosto muito dos livros do Osho. Eu já até comentei aqui, né? Que é legal, que dá pra baixar na internet gratuito. E ele falou muito sobre isso, sobre essa questão de que pra gente imagina se no mundo não houvessem pessoas e não houvesse espelho. Você realmente ia se preocupar com o formato que é sobre a sua imagem, né? O formato que é o seu corpo, a sua beleza, né? Não falou com essas palavras, mas foi mais ou menos nesse sentido que eu entendi. Porque ele estava dando esse exemplo, né, das formas. Porque a gente fica muito apegado às formas e a gente não é essa forma aqui, né? A gente é sem forma, então a gente não se identifica com o corpo, né? Ele tava falando sobre a iluminação, agora eu lembrei. Que era sobre um mestre budista que quando ele se iluminou, ele acordou assim da meditação, ele saiu da meditação e olhou para os discípulos dele e falou assim: cadê o meu corpo? Aonde que tá o meu corpo? Então quando a gente se ilumina, né? Isso é o relato que tem no livro. Você perde a forma, porque a gente não é o corpo, entende? Então a gente perde essa identificação que a gente tem com o corpo, porque a gente não é o corpo. E aí foi quando ele trouxe essa reflexão, né? Então vamos tentar imaginar se não existe pessoas e nem espelho, porque a gente só conhece a nossa imagem através do nosso espelho ou daquilo que as pessoas dizem sobre nós, né? Mas e se não houvesse espelho e outras pessoas? Você não ia ter uma forma. Então você não ia se identificar com o corpo, né? E aí ele trouxe também uma parte muito bonita sobre o amor, assim. Que ele falou que quando você se apaixona e ama alguém em profundidade, né? Que é uma conexão muito profunda, você se torna um, né? São duas pessoas andando juntas com formas diferentes, mas elas são iguais. E é algo que realmente é muito desafiador, assim, para quem realmente busca o amor, né? Para quem tem coragem de amar, porque você precisa ser corajoso para amar. E ele falou muito sobre isso, né? Que quando você ama alguém, você perde essa identificação da forma. Por isso que é importante, e daí a gente volta pra beleza também, né? E pra beleza vibracional. Que a gente tem que olhar pro outro que a gente está se relacionando, principalmente se a gente valida essas coisas, né? Relacionada ao corpo, relacionada à beleza e tal. Olhar para aquele ser que você tá se relacionando e saber que você não tá se relacionando com aquele corpo, sabe? Você não tá se relacionando com aquela beleza daquela pessoa. Você tá se relacionando com a alma dela, com o espírito dela. Então você tem que olhar e realmente sair dessa forma que a gente tem, né? De pensar assim: ai, nossa, eu tô me relacionando com aquela pessoa ali porque aquela pessoa é muito bonita, ou porque aquela pessoa tem um corpo X, Y e tal. Então a gente precisa realmente limpar e purificar isso da nossa mente, de que a gente não tá se relacionando com o corpo, sabe? A gente tá se relacionando com um espírito, com uma alma. E a gente tem que entender que a gente não é isso aqui.
Então, olhar para aquele ser e olhar para a alma daquela pessoa, olha com qual ser que eu tô me relacionando, sabe? Com aquela beleza da alma mesmo. Tipo, eu tô me relacionando com a beleza dessa alma aqui. Com essa pessoa aqui que tem uma alma linda, sabe? E aí eu acho que isso faz a gente ficar mais próximo do amor. E eu gosto muito de falar do amor, porque eles também estão na busca do amor, né? De entender a essência dele. Então que a gente possa realmente meditar sobre isso, sabe? Porque a gente não é essa forma, né? Então se a gente quer buscar nossa iluminação, aí a gente tem que entender que para amar alguém em profundidade também a gente vai perder essa forma. A gente vai estar se relacionando com aquele ser, aquela alma ali, sabe? Que se torna um só, né? Quando você encontra alguém que também tem coragem de amar você, você vai estar se relacionando e vai chegar a um ponto, né? E ele fala isso no livro, né? Que vai chegar a um ponto que você vai estar num abismo, assim, você vai estar extremamente com medo de amar aquela pessoa, porque você vai estar assim, meu Deus, você se torna aquela pessoa, sabe? E, nossa, é muito lindo, só de imaginar assim, eu fico, meu Deus. Que nós possamos todos ter a experiência do amor e poder amar incondicionalmente várias pessoas, né? Porque a gente não tem que limitar o amor para um ser só. Então ame o máximo de pessoas que vocês puderem. Ame seus pais, seus irmãos, as pessoas que você se relaciona, os amigos. Só amem os bichinhos, né? Só tem que amar, gente. A gente precisa ir para essa essência do amor. E precisa mais esse tempo, sabe? Aceitar ele do jeito que ele tá, o formato dele, né? Aceite as suas imperfeições, e eu tô nesse processo também, porque às vezes eu sinto muito isso, que eu tô bem e às vezes eu não tô muito bem, e assim eu fico oscilando. Mas hoje eu entendo, né? Foi um processo que eu construí e tô desconstruindo, então vai levar um tempo, perder essa identificação, honrar e agradecer, para que em algum momento isso não vai mais me levar para o sofrimento, e aí eu vou ter curado de forma definitiva. Tá bom, gente? Gratidão por hoje. Adorei falar sobre esse assunto, falar do amor no final. Nossas lives nunca são só sobre beleza, né? E eu acho que é isso aí, que a gente possa sempre fazer desse canal um canal de reflexão sobre tudo na vida, né? Nossos processos. E saber que a gente é imperfeito, né? E que a gente tá aqui pra melhorar todo dia um pouquinho. Então melhore todo dia um pouquinho mais. Escolha melhorar um pouquinho mais, tá bom? Um beijo no coração de vocês, boa sexta-feira e até amanhã.